Estamos ao vivo. Boa tarde, Bruna. Boa tarde. Oi, Zé. Boa Bem-vindo. tarde, Tudo bem? tudo bem? Obrigado pelo convite. Que isso, a gente fica super agradecida. Bom, então, bem-vindas, bem-vindos, todo mundo que está conectando na live do TEIA, de sábado, programação quase sempre aqui da Ecocultural, do TEIA Taipas. Bom, então, hoje a gente está aqui para falar de um assunto super legal, e eu também sou sempre muito orgulhosa das pautas que a TEIA tem, que a Ecocultural traz, então, já fiquei super feliz de acompanhar. Então, boa tarde, eu sou a Jéssica, eu sou gerente do programa TEIA da DESAMPA, a DESAMPA é a Agência de São Paulo de Desenvolvimento, e o programa TEIA hoje tem várias unidades de coworking públicos pela cidade. Se você quer saber mais sobre o programa, pode acessar adesampa.com.br/TEIA. Hoje, 3 dos espaços apenas estão abertos, né, com expediente ao público. Nós estamos fazendo a retomada aos poucos. Então, a gente tem o TEIA São Amaro, tem o TEIA Jardim Edite, e agora o TEIA Cidade Tiradentes também, todos disponíveis para por agendamento. E, por enquanto, a gente permanece com a programação exclusivamente online aqui, para não, infelizmente, não ter aglomeração. É tudo que as pessoas mais querem, né, aglomerar, mas a gente continua por aqui online. Então, é isso, vou passar a bola aqui para a Bruna. Mais uma vez, obrigada de ter cedido o seu tempo e ter aceitado esse convite. Um convite muito especial. Obrigada, viu, Eliezer? Muito obrigado. Jéssica, prazer te conhecer. Valeu. Obrigado, Jéssica. Gente, estamos começando mais uma live do TEM Online. Vão compartilhando. E hoje com um tema super importante. Eu queria falar sempre que a gente tem um compromisso de trazer temas diversos e relevantes, mas sempre com um convidado, com histórias inspiradoras e com respaldo profissional, para a gente também é muito importante, além da opinião. E o tema de hoje é LGBT em posição de liderança, e estamos com o Eliezer. Eliezer, seja bem-vindo. Obrigado, Bruna. Prazer demais seu convite, te ver novamente, mesmo que virtualmente, né? Infelizmente, mas é importante todo mundo ficar em casa e se cuidar. Quanto antes a gente fizer isso, se cuidar, melhor vai ser para a gente poder passar por essa logo. Exatamente. E quem for chegando vai deixando aí o seu boa tarde. Lembrando que durante o nosso bate-papo vocês podem perguntar, então sintam-se à vontade para perguntar, para interagir com a gente, para ter a contribuição de vocês. Ela é muito importante. Também avisando que a nossa programação a gente envia ela pelo WhatsApp, além de sair a programação semanal aqui na página da DESAMPA. Essa live vai ficar gravada, assim como todas as outras. Nós temos a nossa linha de transmissão pelo WhatsApp, então vocês vão recebendo aí, e inclusive, Eliezer, as pessoas estavam ansiosas e teve perguntas, teve pessoas que falaram, eu já tenho coisa que eu quero perguntar. E uma das mais recorrentes, várias pessoas perguntaram como você construiu essa carreira, por onde que você começou, as pessoas querem saber, tipo, quem é você e de onde você veio. Tá bom, vamos lá. Bom, eu sou Eliezer, eu gosto de falar sempre, eu sou uma pessoa que gosto de cachorro, gosto de música, sou muito mais do que uma carreira, né? Eu estou numa carreira, né, de certa forma, né? Mas eu sempre, até porque as empresas muitas vezes acabam tirando a personalidade das pessoas, né? A gente vira um cargo, a gente vira uma posição, a gente vira um número, né? E despersonaliza, na verdade, quem nós somos, nossa essência, que somos humanos, somos seres humanos, né? Um pouco nesse sentido. A minha história, Bruna, um pouco, ela tem dedicação e muita aleatoriedade, por incrível que pareça, tá? Porque, assim, apesar dos privilégios que eu tenho, na verdade, eu venho de uma família muito, muito pobre, que a gente não tinha como muito dinheiro para educação diretamente, né, formação tradicional, mas meu pai sempre batalhou muito e ele ia pedindo bolsas de estudo, ia dando um jeito aqui e ali, e com isso a gente conseguiu ter uma formação inicial muito boa. Meu pai sempre priorizou o estudo, né, apesar do fato de não ter condições. Então, meu pai era aquele que, tipo assim, quando eu estava numa idade para começar a poder fazer algum curso de idioma e não tinha dinheiro para fazer um curso de inglês, né? Ele ia lá, batia na porta, chorava com a dona da escola de idiomas
e batalhar para conseguir uma bolsa. Quando não dava mais para dar a bolsa, então eu ia trabalhar na escola de idiomas para eu pagar o meu curso, né? Então foi muito assim, quando eu fazia ensino fundamental, né? Depois da aula, meu pai chegava rapidinho com uma geladeira de isopor e eu ficava na porta da escola vendendo sacolé, chup-chup, no interior chama chup-chup, não sei, aqui só pode que é sacolé, e eu fazia à tarde, o saquinho, enfim, e isso é muito bacana. Chama de geladinho. Geladinho, isso. No Rio, acho que é sacolé, no interior era chup-chup. Então, assim, por que eu falo isso tudo? Porque são recortes, lógico, cada um tem mais ou menos privilégios, né? A gente sabe que a gente vive em um país absolutamente desigual, mas a educação, ela foi libertadora para mim. Então, esse é o grande ponto, né? A partir do momento que eu comecei a ter possibilidade de estudar, né? E no meu caso, o idioma inglês ajudou muito, porque meu pai conseguiu uma bolsa de estudo, e logo depois, meu primeiro trabalho foi numa escola de idiomas para pagar o meu curso de inglês, e não era um trabalho registrado, né? Era um trabalho que não tinha registro, né? Era uma troca de favores, de certa forma. Logo quando eu consegui meu primeiro estágio, eu não tinha a formação adequada para aquele estágio, mas o fato de eu conseguir falar bem inglês, o responsável pela área falou assim, nossa, bacana, esse cara está esforçado. E aí que abriu a porta para eu ter meu primeiro emprego, vamos falar assim, né? E daí, seguindo, e começou com 14 anos de idade, 16 eu comecei um emprego mais formal e seguindo para frente. E nesse mundo, meu sonho era ser engenheiro químico, coisa louca, né? Mas aí eu a comunicação, me apaixonei pela comunicação, eu sempre gostei de arte. Eu tenho uma notoriedade bacana também da vida, que a minha mãe é professora de artes, era professora de artes, já está aposentada. E aí, então, eu cresci numa casa que tinha vários livros de arte, então eu sempre me conectei muito com arte, cultura em geral, que também me fez me apaixonar pela comunicação, me fez escolher cursar uma carreira de publicidade e propaganda. Depois eu comecei a trabalhar em empresa de tecnologia, nessa empresa de tecnologia fui ganhando espaço, depois juntei os dois caminhos, marketing, tecnologia e inovação, e cheguei onde eu estou. A lógica disso tudo sempre teve alguns aspectos. Os primeiros aspectos foram que, lógico, tem um aspecto de privilégios, porque talvez se eu fosse uma pessoa negra, talvez eu não conseguisse chegar numa posição de liderança, como eu consegui chegar sendo branco. Com certeza, sendo homem, eu tive muito mais aceleração e possibilidades do que se eu fosse uma mulher. E aí, todos esses pontos que eu fui enxergando na minha carreira, e o fato de ser LGBT, ser gay, no caso, se tornou-se impeditivo. Já tive várias vagas negadas, mas a gente sabe que o homem gay branco acaba tendo mais possibilidades nesse mercado desigual que nós vivemos hoje. Eu só fui sofrer mais preconceito em dois aspectos. Em alguns lugares, no caso, que eram mais conservadores, né, que eu percebia isso, e quando eu comecei a me posicionar do lado de ativismo, né, e comecei a fazer ativismo corporativo. E aí sim, eu fui sofrer bastante preconceito. Né, mas se eu optasse por ficar quieto como um homem gay branco, quietinho na minha, possivelmente eu estaria muito mais longe do que eu cheguei até hoje. Mas escolha essa vida, vamos falar assim, nesse mundo que a gente vive. Não sei se eu expliquei um pouco esse caminho até aqui, já joguei algumas pitadas aí de questionamentos. Não, faz sentido quando você fala isso, que hoje eu acredito que o mercado ergue mais essa pluralidade de formação, que eu acho super rica e importante. E quando você fala de privilégio, lembrar que existe uma pirâmide, né? E que na pontuação dos privilégios, quais a gente acerta, e quais a gente pontua e quais também a gente não pontua, né? Quando você fala dessa forma como você foi pagando as suas formações e a questão da sua família, de ter a base familiar, eu fico pensando nos hacks, né? A gente fala muito, por exemplo, dentro da periferia, dentro do empreendedorismo periférico, a gente fala muito de como que a gente hackeia esse sistema para conseguir ir subindo, e aí, dependendo do quanto você está nessa pirâmide, vai ser mais fácil, vai ser mais difícil, mas quando você fala dessa diversidade, eu penso, porque acho que uma qualidade que eu posso colocar em você, pela experiência que a gente teve de trabalhar juntos, em relação à empatia. Assim, eu coloco isso como uma característica sua que me chama muita atenção, que é a relação empática da escuta com o próximo. Eu queria só
colocar esse ponto, assim. Várias pessoas já acompanhando a gente, o Jair, o Luiz, que ele teve numa live com a gente, falando sobre educação em tempos de quarentena. Então, ele falando em relação ao ensino superior, como que estava sendo a experiência dele, quais que estavam sendo os desafios, foi super legal. Até hoje o pessoal dá feedback dessa live. A Cris, o Vic Longiniski, ele é um empreendedor que é da nossa rede, e ele já está colocando aqui, falando sobre relação aos gays afeminados. Isso, Vic, eu já... É complexo isso, assim, e muito, muito triste, mas entra nessa questão. O preconceito contra a expressão, uma pessoa que tem uma expressão de gênero mais afeminada, vamos falar assim, assustador. E eu já vivi situações, particularmente, eu não considero que eu tenha, mas não é uma questão que eu me controlo não para ser. Às vezes eu já me montei de drag algumas vezes e me permito ser livre nesse ponto, mas eu sou do jeito que eu sou, né, de certa forma. E no ambiente de trabalho eu sempre percebia que quando eu era mais jovem e já assumido como homem gay, eu percebi assim, nossa, mas que bom que você nem parece. E é interessante porque na minha maturidade naquela época eu achava isso até um elogio, né? Hoje eu acho uma ofensa tão absurda e gritante assim nesse sentido. E eu já vivi uma situação e aí eu tive que chamar e posicionar para um funcionário do meu time que fez um comentário de uma pessoa de uma outra área por essa pessoa ser afeminada, né? E de fato as portas se fecham, né? Porque o que acontece? E a gente estava falando um pouquinho antes, Bruna, sobre a questão você citou do Sapiens, né? Do livro do Yuval Noah Harari, que é um dos meus livros favoritos. Por que eu gosto de usar? O Sapiens, ele tem uma história que, nossa, é repetitivo, mas quase toda vez que eu vou falar sobre diversidade, eu acabo trazendo isso quando eu começo uma aula sobre o assunto, eu sempre trago isso. Uma coisa que eu nunca tinha pensado antes de ler esse livro, era por que no conceito da evolução das espécies, tá, da raça humana, a gente sabe que tiveram lá Homo neanderthalis, Homo erectus, até o Homo sapiens, né? E por que essas espécies não existem mais? A gente só tem basicamente espécie Homo sapiens. Eu pensava nisso, mas nunca tinha uma resposta para isso. Quando eu comecei a ler o Sapiens, anos atrás, o livro do Yuval, eu comecei a falar sobre isso. E, na verdade, ele conta que já da nossa origem humana, como Homo sapiens, a nossa solução foi eliminar outra espécie. Essas espécies coexistiam e a gente matou, eliminou, basicamente. É isso. E aí ele cita uma frase, até vou pegar aqui para falar certinho, é uma frase que me marcou muito. O Yuval, ele fala no livro assim, talvez tenha sido exatamente por isso que nossos ancestrais eliminaram os neandertais. Eles eram similares demais para se ignorar, mas diferentes demais para se tolerar. E aí você vê um conceito humano, e é um conceito de manutenção de estrutura de poder, que tudo que é similar, mas diferente, as pessoas que estão em situação de poder, elas querem eliminar. Então, exemplo, por causa do machismo que existe na sociedade, do patriarcado que existe na sociedade, um homem que possa ter alguma conexão de similaridade com a mulher, e a mulher sendo vista como uma população minorizada por este homem em situação de poder, ele vai rejeitar aquele homem que tem uma similaridade com a mulher. Então, um gay afeminado, entendendo como afeminado como uma característica que remete ao feminino, ele é automaticamente excluído. Assim como a mulher lésbica também ela é excluída, por quê? Uma mulher que quer, de alguma forma, se comparar a um homem, e um homem em situação de poder, ele vai querer eliminar aquilo também. E aí todas as construções de preconceito, elas partem dessa questão de tudo que é diferente, mas é similar. É diferente, mas é similar. Então, assim, isso vai desde a nossa essência, a ciência desde os primórdios da sociedade. Isso é a causa de todo esse caos que a gente vive hoje, né? E acaba que as portas se fecham, acaba que não tem oportunidade de crescimento de carreira, acaba que não entra no mercado de trabalho. E é esse modelo que a gente precisa quebrar, essa roda que precisa quebrar. Na prática, é isso. Sim, e como essa relação, né? Parece que quem ganha mais no jogo é quem se aproxima do homem branco, cis, heterossexual, né? Como essas relações
como essas relações tendem a estar em constante manutenção, né? Mas pensando que a gente está aí tentando virar o jogo. Eu penso muito nisso, nessa transformação, e como que a gente precisa entender essas estruturas para poder modificá-las dentro dos nossos pequenos núcleos de poder, dentro das nossas pequenas influências, né? É isso que você fala de hackear o sistema, é muito isso. A gente precisa hackear o sistema, a gente precisa mudar esse sistema, a gente precisa mudar essa estrutura de poder, né? Naturalmente, o homem branco heterossexual não vai querer sair da situação de poder. Então, assim, não dá para esperar, tirando algumas exceções, vamos falar assim, mas esperar uma consciência de que não, a gente precisa ter representatividade de todas as esferas hierárquicas de uma organização, é um otimismo demais, Bruno, assim, sendo muito sincero. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos ir quebrando esses caminhos. Como que quebramos esses caminhos? A pauta progressista de diversidade e inclusão nas empresas é uma forma de quebrar esse caminho. Quando as empresas começam a discutir esse assunto e expor essas feridas, começa a ficar feio. Começa a ficar feio uma empresa cujo CEO branco está lá, heterossexual, homem, está lá, e ele não fala assim, putz, mas você olha para minha diretoria, só tem homens brancos heterossexuais. Não, eu preciso de mulheres, eu preciso de pessoas negras, eu preciso de LGBTs. Começa a ficar feio, começa a se constranger com isso. O mercado começa a cobrar isso. Existe um conceito mercadológico chamado ESG, Environmental Society Governance, que é governança social e ambiental. Tá? Esse conceito hoje é considerado por acionistas, por investidores, para investir numa empresa. Então, empresa que não segue princípios de ESG, que ele se baseia muito naqueles conceitos da ONU, dos ODS, mas aqueles 17 princípios da ONU, aquela agenda até 2030 da ONU, dos 17 princípios, se uma empresa não olha para isso, e alguns dos princípios envolvem redução de igualdades, igualdade de gênero, envolvem isso, se as empresas não olham para isso, elas começam a perder espaço. Então, a pauta de diversidade e inclusão da empresa é uma forma de hackear o sistema. Outra forma, aliados. Então, assim, eu, como um ativista da causa LGBT, um aliado da causa negra, um aliado da causa feminista, eu vou ter que abrir mão dos meus privilégios e abrir espaço para que outras pessoas possam crescer. Então, recentemente eu fui para uma empresa e pela primeira vez na minha vida, eu tenho hoje um CEO negro, retinto, africano, e eu bato orgulho disso. Por quê? Porque é uma visão disso, e é um vislumbre de uma mudança de poder. Porque toda a minha carreira eu sempre tive homens brancos determinando o que eu ia fazer ou não ia fazer. Né? E isso começa a mudar nesse sentido. Então, assim, tanto os aliados cederem esse espaço, entenderem que, assim, tem hora, né, não dá para querer... Já teve séculos e séculos de predominância branca, heterossexual, masculina. Precisa mudar isso. Já foi. Então, assim, eu acho que esses dois equilíbrios nisso tudo, junto a um olhar dos ganhos para os negócios que a diversidade traz, é o que permite hackear um pouco esse sistema. E, para isso, os coletivos são importantes, o empreendedorismo é importante, essa rede de networking é importante, essa rede de conexões é importante, porque aí você começa a criar força para um ajudar o outro e fazer aquilo que a gente prometeu 2 anos atrás, que era ninguém solta a mão de ninguém, a gente fazer isso de fato, vamos falar assim, e um puxar o outro para ocupar esses espaços. Sim, o Vic ainda comentou aqui que dessa imposição da heterossexualidade compulsória, né? Sim. E essa heterossexualidade compulsória, nem que seja disfarçada, Vic, que essa que é a questão. Então, tipo, tá bom, ok eu ser gay, mas eu não posso parecer gay. Ok eu ser gay, mas o meu relacionamento tem que ser um relacionamento comercial de margarina, sabe? Aquele relacionamento perfeitinho, muitas aspas aí, vendável, vamos falar assim, né? Eu não posso, por exemplo, chegar numa empresa e ter um modelo de relacionamento aberto, não posso chegar numa empresa e expor isso, não posso chegar numa empresa e ter um trisal, por exemplo, ou construções familiares diferentes, sabe assim? Se a pessoa for uma pessoa assexuada, por exemplo, vai ser e falar sobre isso, nossa, vai ser questionado, a pessoa é louca, a pessoa tem... sabe assim, é bizarro isso, mas de fato, essa compulsória que você tem que se encaixar num padrão é o assustador da história, né? Que é basicamente perpetuar aquele modelo que vem desde os primórdios da sociedade, né? Mas a gente precisa mudar isso, né?
E só muda isso quando a diversidade chegar no topo da pirâmide. Uhum. É bem esse tema que você trouxe aí, LGBTs em posições de liderança, é isso, assim, LGBTs, pessoas negras, são mulheres em posições de liderança e estarem no topo da pirâmide e mais importante, né, o cuidado de você, como oprimido, não se tornar o opressor. Sim. Porque isso também pode acontecer, né, tem casos históricos de líderes que tem um caso interessante não tem a ver com negócios, né, com empresas, mas é o caso de Mianmar, não sei se vocês acompanharam. Mianmar, você teve uma ditadura cruel e sanguinária, e aí uma ativista se posicionou, ela foi expulsa do país, Aung San Suu Kyi, saiu daquele país, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, batalhando pela libertação de Mianmar. Bacana, né? Legal. Beleza, voltou, virou presidenta, líder do seu cargo, estado premier, não sei se ela cargo exato daquele país, né? O que ela fez? Opressão. Começou a oprimir outros povos daquela região. Então, sabe assim, às vezes, isso daí pode ser um jogo muito sutil, porque às vezes assim, tá bom, estou numa situação de poder, eu sou da população minorizada, né? De alguma forma fui minorizado pelo sistema, consegui ascender na posição de poder, mas eu acabo perpetuando aquela questão de minorização, né? Quantas vezes a gente não vê situações assim, de que você tenha, volto a dizer assim, o caso do homem gay branco é um belo exemplo disso. Ele conseguiu ascender bastante, você tem executivos, eu sou um executivo, mas tem vários casos executivos, enfim, situação, destaque, enfim, tá. O quanto deles está puxando as mulheres lésbicas? O quanto deles estão puxando as pessoas trans? Quanto deles está puxando as pessoas negras? Será que eles também não estão se tornando opressores? Será que eu não estou me tornando opressor? Eu me questiono isso o tempo todo, sabe? Porque a gente luta com os nossos preconceitos, né? Nós somos, assim, eu falo para mim, eu sou um racista em desconstrução, eu sou um machista em desconstrução, eu estou lutando o tempo todo porque a gente vive na sociedade com esses sistemas de opressão tão inteligentes que eles vão se moldando de tal forma que às vezes você não está aqui, beleza, mas você está ali usando um termo, fazendo um comentário, você vai indo, assim, e a gente acaba se tornando opressor mesmo. Então, quebrar esse sistema e abrir espaço, assim, espaço para mais pessoas. Se você está eu falo isso, eu dou aula na FIAP de diversidade e inclusão, nos MBAs, né? Que a gente pega, quando a gente está nos MBAs, são os líderes das empresas ou os futuros líderes das empresas, pessoas que estão em cargo de gerência, que estão querendo virar diretores, presidentes, enfim, estão nesse sentido. E eu falo para eles, para elas, para todo o time desse ponto, assim, tá, mas se você está num cargo, numa posição que você pode, por exemplo, escolher um time, por que você não leva em consideração diversidade na hora que você está recrutando pessoas? Por que você não forma pessoas, não ajuda a formar, mentorar pessoas que estão de grupos minorizados para assumirem posições? Porque quando você vai desenhar, porque todo mundo numa empresa é desafiado muitas vezes a fazer o seu projeto de sucessão. Você tem que deixar, tipo assim, tá bom, se você sair, quem vai ficar no lugar? Tá, por que você não faz o seu plano de sucessão do seu time, levando em consideração pessoas que são de populações minorizadas que possam ser. Então, assim, use os seus privilégios, o seu espaço de poder para promover igualdade e diversidade, e não para ficar num discurso vazio. Acho que, inclusive, tem pessoas fora da sigla que teve uma pergunta durante a semana, enquanto a gente estava publicando que ia acontecer essa pergunta, que ia acontecer essa live com essa temática, é uma pessoa que é ME. Para quem não sabe, o TEIA Taipas é um coworking localizado em Taipas, é um espaço de trabalho colaborativo, e agora a gente está acontecendo online, através das lives, e a pergunta que veio foi: como gerir uma equipe diversa, tendo em foco a boa convivência e o respeito? Acho que você falou uma coisa, na verdade, uma característica que eu acho que é a grande chave, que é a empatia, né? O que é o conceito da empatia? O conceito da empatia, ele envolve uma questão diferente, é o oposto da simpatia. Simpatia é aquele conceito de que, você tá com alguma coisa, tá bom, eu entendo, tudo mais. Empatia é, de fato, eu nunca vou sentir o que você sente, Bruna. Porque você é você, eu sou eu. Mas eu vou me esforçar para te entender. Eu vou me esforçar para perceber. Isso eu faço te ouvindo.
não querendo dizer como você vai sentir. Então, quando você traz isso para o seu time, então você vê as pessoas que estão com mais ou menos desafios, às vezes, para desempenhar uma outra função, e ao invés de você ser aquele gestor que fica massacrando, ou cobrando, você entende cada um, se esforça para entender cada um, você vai ajudar aquela pessoa a se desenvolver, você vai aprender coisas novas, principalmente porque você vai aprender do outro, de como que o outro é, e vai ter uma equipe muito melhor, e promovendo essa questão de diversidade. Segundo aspecto, meritocracia. A gente precisa acabar com essa conversa nas empresas. Eu, assim, é a minha maior briga. Assim, toda empresa que eu vou, eu sofro com isso. Que sempre vem um RH com aquele discurso da meritocracia. Não, porque a pessoa se esforçou ou não. E a meritocracia é uma falácia. Eu falo assim, a meritocracia, sabe para que ela serve? Ela serve para o homem branco, cisgênero, dormir com a cabeça tranquila debaixo de um lençol de seda, que ele gastou uma fortuna em cima daquilo, enquanto tem pessoas em situação de rua que estão em uma vulnerabilidade tão grande que não tem estrutura nenhuma para poder dormir aquela noite. A meritocracia é isso, sabe por quê? Porque a partir do momento que eu deposito no outro o esforço para poder chegar no resultado, se eu estou na rua e vejo uma pessoa em situação de vulnerabilidade, eu falo, tá bom, eu não vou sofrer com aquilo. Por quê? Porque o outro está naquela situação porque ele não se esforçou o suficiente. É bizarro isso, é assustador, porque é um modelo de colocar a responsabilidade no outro, não levando em consideração uma série de fatores e priorizando aspectos que não são os aspectos relevantes necessariamente para negócios. A capacidade de cada um de realizar ou não tem N fatores. Não é esforço, tem conhecimento, tem aprendizado, tem a forma que cada um está todo dia, cada um é diferente, cada um lida com a vida de forma diferente. Tem sorte de fechar um negócio ou não, de você falar com o cliente que naquela hora está propenso a comprar de você, naquele outro não vai estar. Então, assim, são tantos fatores que... E a meritocracia não é nenhum desses fatores. Só que as empresas, elas trazem esse discurso o tempo todo. Quem está no ambiente corporativo já deve ter visto isso várias vezes. E, se não falam, elas disfarçam isso. Como que elas disfarçam? Botando metas, botando plano de incentivo, botando tudo mais. Ok, é esse o sistema? Isso vai mudar? Hoje, infelizmente, não. Mas se você é um líder, repensa isso você, sabe? Começa você a olhar o desempenho das pessoas por outros aspectos. Quanto que ela está se desenvolvendo, qual que é a situação que essa pessoa está vivendo, e aí casa com a empatia. Agora, durante a pandemia, foi muito isso, assim, está sendo muito isso, assim, todo mundo está vivendo, cada um com as lutas diferentes. Não dá para você esperar que as pessoas façam ou ajam toda dessa forma. Não, as pessoas só postam no Instagram coisa bonita, mas está todo mundo sofrendo um monte de coisa. Tem gente que não está conseguindo, eu vivi isso, assim, eu adoro ler. Eu fiquei quase 2, 3 meses sem ler um livro durante a pandemia. Eu não conseguia. A minha cabeça não entrava nisso, eu estava tão tenso com um monte de coisa. Isso é uma coisa pequena, tá, gente? Mas assim, o que eu tô falando é que cada um sofre de forma diferente. Então não dá para você querer botar todo mundo no balizador e tudo mais. Além do fato dos privilégios, além do fato do que você chegou, além do fato de você ter podido ou não estudar. Por isso que quando eu falei no começo da questão do estudo, eu falei muito no recorte individual meu. E eu sei que tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem uma educação formal. E ok, a sociedade precisa dar caminhos para todo mundo. As empresas precisam ter caminhos para todo mundo. Para quem consegue ter educação formal e para quem não consegue. Para quem tem filhos e para quem não tem filhos. Para todo mundo tem que ter caminhos. A gente tem que viver, o mundo tem que servir para todo mundo. Ele não pode continuar sendo esse ambiente que só serve para algumas pessoas. É isso que não dá, assim. E uma das formas disso, que eu acho que casa muito com o trabalho que você faz, Bruna, na Teia, essa questão do empreendedorismo. Porque eu falo disso assim, eu acredito nas corporações, do ponto de vista que hoje a forma mais estável e segura de você conseguir estabelecer um processo de geração de renda. Porém, do outro lado, isso com algumas vírgulas aí, porque a gente sabe, ano passado a reforma trabalhista, a precarização que foi, enfim, tem várias vírgulas nesse meio, tá? Mas, enfim, ainda é uma forma que tem uma certa estabilidade, né? Por outro lado, você tem a certeza que quando você trabalha numa organização, você gera muito mais valor do que você recebe. Porque a maior parte desse valor que você gera vai para os acionistas, vai para essa estrutura de poder. Ninguém está te deixando lá dentro porque é bonzinho. Agora, o empreendedorismo, ele abre um outro caminho, porque é um caminho de você gerar valor, riqueza
e você poder usufruir aquela riqueza, aquele valor que você gera. Então, eu acredito muito nesse modelo menos concentrado de sociedade, né? Que a gente consiga permitir que as pessoas possam gerar valor para si e poder usufruir desse valor, e não quem usufruir vai ser o CEO, o investidor. É tão estranho, porque o que a gente vê hoje em dia é isso. Assim, quem mais ganha dinheiro com as empresas são os investidores. O que os investidores fazem para o negócio? Nada, zero. Eles não fazem nada. Eles só botaram dinheiro. Eles não arregaçam as mangas, eles não fazem um projeto, eles não desenvolvem uma linha de código, eles não escrevem um parágrafo, nada. Eles só colocaram dinheiro no negócio. Por que eu tô falando isso? Porque, ok, o sistema é assim, o sistema funciona assim, beleza. Só que, então, por que não, a gente não pode buscar outras formas de cada um poder gerar mais riqueza e poder sofrer essa riqueza, sabe assim? Eu acredito nesses movimentos, são movimentos de ocupar liderança e incentivar outras pessoas a fazer isso. Uma boa parte do meu tempo que eu dou é nessa questão de mentorar. Eu mentoro startups, mentoro executivos, pessoas trans, desenvolvo projetos de mentoria para pessoas trans, e tem um prazer enorme. Se alguém depois quiser continuar essa conversa, pode mencionar nas redes sociais, a gente pode marcar conversa. De verdade, por quê? Porque a gente precisa quebrar isso, sabe, assim, buscar, e aí, entendendo o desafio de cada negócio, de cada caminho, é isso que a gente faz um pouco, para conseguir quebrar esse sistema e criar formas que as pessoas possam gerar riqueza e usufruir dessa riqueza, e não ficar só gerando riqueza para os outros, né? Se a gente pulverizar isso, por isso que é tão danoso esse modelo imperialista americano, tem um termo de negócios que é o winner takes it all, que fala não é a música do ABBA, também tem, mas assim, mas tem esse termo de negócios que é o quê? Basicamente, as empresas de tecnologia fizeram muito isso. Não, eu vou lá, o Facebook é um exemplo, tá? Eu sei que a gente está no Facebook, mas é um exemplo disso. O que o Facebook vai fazendo? Eu vou comprando, tem um concorrente que está nascendo aqui, beleza, eu vou comprar ele. Eu vou compro, ou copio de forma com que eu esteja numa hegemonia, ocupando espaço, e nenhum outro consiga crescer ou me fazer sombra para mim. Isso concentra muito poder numa única empresa. Isso é muito ruim. É muito ruim, porque todo mundo fica refém disso. A gente está numa situação hoje, né, que até nossa estrutura política é refém das grandes empresas. A gente viu o caso, Cambridge Analytics, viu o caso do Brexit, o caso da eleição do Trump, várias suspeitas da eleição brasileira, onde você tem o impacto da tecnologia e, com isso, uma aquiescência das empresas de tecnologia para poder, como elas dominam todo esse espaço, te permitir com que possa seguir uma ou outra predileção e influenciar votos, como foi feito. Então, assim, é bacana isso, é nesse mundo que a gente quer viver, assim, a gente precisa pulverizar esse poder. Esse poder precisa estar mais distribuído. Acho que, inclusive, relatos de empreendedores, quando estavam frequentando nosso espaço, eles se sentem, apesar deles sentirem que trabalham mais, sendo empreendedores, criando e desenvolvendo seu negócio, eles falam como eles se sentem confortáveis quando eles saem do sentido da competição e entram no sentido de rede. Então, como que é ter um parceiro ali para trocar ideias, como que é ter um parceiro para fazer parcerias. Então, eles falam que o que eles não ganham exatamente de um retorno garantido financeiro, eles ganham enquanto saúde, enquanto gás para continuarem trabalhando e encontrando, inclusive, causas dentro desse empreendedorismo. A gente fez uma feira chamada Entre Nós, que falava muito sobre como que a gente, que inclusive ficou em pauta durante a quarentena, como que a gente consegue vender e fazer com que o dinheiro fique no bairro, como que a gente consegue fortalecer o nosso território, e não apenas como valor, como que eu consigo contribuir com a pessoa que está do meu lado, com a pessoa que está ali com diversidades parecidas para que a gente se fortaleça e se torne uma rede. A parte do TEIA de dar acesso a discussões, a conhecimento, a meios de produção é isso, de como que a gente também pode se empoderar através da informação e descobrir novos meios de atuação. Teve uma pergunta que a gente recebeu, que eu senti que ela era pessoal, inclusive se a pessoa estiver aqui e quiser se manifestar,
mudando um pouco, mas se empreender como pessoa LGBT é um movimento de mercado. Se você acha que isso é um movimento de mercado... Se empreender com uma pessoa LGBT, eu não entendi. Como eu acho que em relação à posição, a pessoa tem uma marca que vende produtos e querer levantar essa banda, levantar a bandeira. Eu acredito que se assumir. Eu acho que tem uma questão complexa, assim, a questão de apropriação, tá? Então isso é muito importante. A gente vive por modas, é natural isso, né? E a moda LGBT, né? A questão da diversidade é algo muito bem visto e assim é uma força de mercado. Se o ano passado eu tive a oportunidade de participar da parada do orgulho LGBT de Nova York, que foi 50 anos de Stonewall, e eu fui conseguir para Nova York, e era assim, você via a Quinta Avenida inteira. A Quinta Avenida, não sei se, para quem não conhece, é um lugar que tem as principais marcas de moda do mundo, e todas elas com coleções exclusivas LGBTs, com arco-íris e tudo mais. Isso é uma apropriação enorme. Por quê? Porque, de certa forma, você está tirando... Às vezes, o empreendedor LGBT que carrega aquela causa, de certa forma, perde espaço para essas marcas. E muitas vezes essas marcas não têm posturas tão bacanas, tá? A gente está vivendo aí o escândalo recentemente das posturas de assédio do ambiente fashion, né? O caso da Vogue agora no Brasil, enfim, são várias questões com relação a isso que assim, tem um olhar aí que talvez que não é tão bacana assim, né? Porque essas marcas se posicionam do outro lado, e por outro lado, se posicionar também é positivo porque fortalece o movimento. Então sempre é uma linha de dois caminhos, né? É complexo esse equilíbrio. O que eu bato na tecla é: faça aquilo que você acredita, de fato. Seja você um empreendedor, seja você um funcionário com capacidade de decidir algo de uma empresa. Não faça aquilo porque aquilo é bonito ou aquilo só pode te dar dinheiro. Até porque te dar dinheiro é até a primeira vírgula, tá? O mundo é assim. Que sentido? Se você não faz algo que você acredita, em algum momento isso vai despencar, não vai se sustentar. Em algum momento vai aparecer algum escândalo, vai vir à tona alguma coisa e não vai sustentar aquilo. Só faça aquilo que você acredita de fato. Então, se você vai fazer algo, levantar a bandeira LGBT no seu negócio, no seu business, que seja porque de fato você acredita naquilo. E aí vai estudar, aí vai mergulhar nisso. Talvez se alia pessoas à causa, de fato, para que aquilo não seja um movimento vazio. Porque se for um movimento vazio, no mundo que a gente vive agora, onde tudo é conectado, onde todo mundo tem, reverbera a sua voz na internet, vai despencar. Alguém vai trazer a verdade à tona, vai mostrar que é uma falácia, que é uma mentira, e vai despencar. Então, assim, isso para mim é esse equilíbrio que a gente precisa achar. E aí uma questão muito pessoal minha, tá? Não faça... levantando uma causa positiva, como a LGBT, por exemplo, não faça isso... agredindo ou precarizando outras pessoas, que é uma coisa que a gente vai ver muito. Por exemplo, ver grandes marcas de roupa que fazem coleções para LGBTs, mas são marcas envolvidas em escândalo de escravidão, trabalho análogo à escravidão, peças que, de certa forma, trazem junto com isso uma má remuneração para toda a cadeia de valor, enfim, não faz sentido você... por um lado, levantar uma causa e, ao mesmo tempo, destruir outra pessoa, ou estar contribuindo para destruir outra pessoa, né? A gente precisa tentar achar o equilíbrio em todos os pontos. Não, é muito complicado. Não é complicado. É empatia. É você olhar para as situações, olhar para a sua... Quando a gente faz negócio, olhar para a cadeia como um todo. Como que a cadeia ela existe como um todo? Tá? Assim, não faz sentido você fazer um boné LGBT, só que a costureira daquele boné está numa situação precária, não está conseguindo se manter. Qual que é a lógica? Então, assim, você tem que ter um olhar interseccional e completo sobre aquilo. E não é complicado, sabe? Assim, é só uma questão de empatia, de você olhar com atenção. Eu acredito que dá para fazer negócios de forma a enxergar as outras pessoas, até porque essas pessoas também são consumidores da sua marca, podem se tornar consumidores em algum momento. Esse é o ponto, assim, é absurdo você ignorar isso, sabe, assim, pisar em cima disso, assim,
É achar esse equilíbrio. Assim. Eu tenho muito orgulho, Bruna, particularmente, porque minhas últimas experiências, acho que as 4 últimas empresas que eu trabalhei em posição de liderança, quando eu saí, as pessoas que trabalhavam comigo sempre foram muito gratas. Isso para mim sempre foi meu maior tesouro. Nunca foi o que o meu chefe falava de mim, mas sempre isso. Por quê? Porque a gente conseguiu construir relações empáticas de trabalho. E todo mundo trabalhando muito bem. Todo mundo sendo os melhores que podiam fazer e tudo mais, mas com relações empáticas, sabe assim, com relação de respeito, ao trabalho do outro, porque tem alguns princípios que são fundamentais. Um dos princípios que eu tenho como liderança, é um conselho que eu dou para todo mundo que está em uma posição de liderança, seja LGBT ou não, é respeite o trabalho do outro. E quando eu falo respeitar, é respeitar mesmo. Não existe trabalho ruim do outro, porque existe uma coisa que a gente esquece. Sabe, os 60 minutos que nós temos, 1 hora de duração, nós temos 24 deles por dia. Qual que é o valor de 1 hora de trabalho? Eu não sei. Eu só sei que é muito alto. Sabe, porque 1 hora de vida é uma coisa tão gigante, assim, não dá para mensurar, não dá para transformar isso em dinheiro, não tem como. Ou seja, qualquer empresa, por mais que ela remunere alguém, ela nunca vai remunerar adequadamente, porque 1 hora da vida daquela pessoa vale muito mais do que aquela empresa está pagando. E se aquela 1 hora foi feita para desenvolver qualquer trabalho, você tem que respeitar o que a pessoa fez naquela 1 hora. Você pode sugerir, você pode criticar do ponto de vista de querer melhorar aquilo, mostrar outros caminhos, ajudar, mas você nunca pode menosprezar o trabalho de alguém. Nunca. Uma pessoa que está te ajudando em casa, por exemplo, que trabalha na sua casa com limpeza, você pode falar assim, vou te dar uma sugestão, se você puder ajudar aqui, ok, mas você não pode falar mal do trabalho dessa pessoa. Essa pessoa está fazendo uma coisa incrível, ela está te ajudando, ela está te servindo, ela está cuidando de coisas que você talvez poderia estar fazendo. Então, assim, uma lógica do bom líder, para mim, é enxergar o trabalho do outro e respeitar sempre o trabalho do outro. Por mais que você ache que não esteja bom. Se você acha que esteja bom, você senta e conversa, mas olhando e ajudando aquela pessoa a se desenvolver. Mas não do ponto de vista crítica. Teve uma vez, nossa, eu trabalhava numa empresa, e é uma empresa muito grande, e o filho do dono da empresa começou a trabalhar lá dentro. Era um garoto riquinho, que estudou fora do Brasil, naquelas, sabe, fez aqueles MBAs famosos. Sabe? É o termo estudou fora. Aquela coisa, né? Uhum. E aí, dentro do meu time eu cuidava do marketing nessa empresa e tinha também aquela parte do endomarketing. Endomarketing é o termo que se usa para o marketing que acontece dentro dos funcionários da empresa. Tá? É como se fosse as ações de comunicados, enfim, várias coisas que é para engajar os funcionários da empresa, né? E o analista que estava fazendo um projeto fez um trabalho, na minha opinião, muito bom. Mas, enfim, esse trabalho era para esse garoto que estava em posição de poder, porque, né, enfim, todo dia. Ele me liga, gritando no telefone. O trabalho que ela fez é uma merda e tudo mais. Eu falei, você fique quieto. Quem é você para falar que o trabalho de alguém é uma merda? Você não é ninguém, eu não sou ninguém. O trabalho de ninguém é uma merda. Não existe trabalho merda. Não existe nenhum termo depreciativo com relação ao trabalho de ninguém. Porque se aquela pessoa pode fazer, você pode não concordar, você pode dar sugestões de melhoria, mas você não pode menosprezar o trabalho de ninguém. Porque se aquela pessoa parou para fazer algo, ela parou a vida dela, 1 hora, 30 minutos, 1 minuto, e aquilo vale muito mais do que você está pagando por aquilo. Então, assim, a lógica, quando a gente consegue construir uma relação que você tem esse olhar sobre o outro, esse respeito pelo outro, tem ganhos para todo mundo. Para uma área, tenha certeza que todo mundo vai trabalhar muito mais feliz. E felicidade é algo que gera resultado. Uhum. Se fazer algo que você está sofrendo, você não vai conseguir fazer bem feito. Agora, se faz algo que você está feliz, você vai conseguir. 2, você, como gestor, também se sente mais encaixado no time, todo mundo trabalhando junto, remando junto, sabe? E a empresa cresce. Então, é o ganha-ganha. Se você traz isso para o empreendedorismo, é isso que você falou, essa rede. Porque se um ajuda o outro, se um enxerga o outro, se um enxerga como pode somar, a gente precisa entender, como eu falei no começo, o mundo tem que comportar e servir para todo mundo. Ou seja, se uma empresa fecha, já ferrou. Sabe por quê? Porque
aquelas pessoas que estavam lá dentro não conseguem mais, não estão mais encaixadas nesse mundo, o mundo já está mais desigual. Então, a gente tem que preservar, e quando a gente olha para o mercado consumidor, tem mercado para todo mundo, a gente tem que preservar para que todo mundo consiga crescer, cada um no seu ritmo, cada um na sua necessidade, no seu espaço. Mas eu nunca vou ser um bom líder, ou um bom empreendedor, ou um bom executivo, se eu estiver pensando em derrubar o outro, a outra empresa, o concorrente. Eu vou ser o bom se eu estiver pensando em como eu posso ser melhor, como eu posso chegar mais longe. E o outro também vai estar pensando da mesma forma. E no final, se os dois chegarem longe, está ótimo. Tem espaço para todo mundo. A gente precisa ter... nos últimos 2 anos, eu comecei a mergulhar muito na população originária brasileira, né? Eu nunca tinha parado para ler sobre isso, para refletir sobre isso, né? E aí, mais precisamente no ano passado, eu encontrei com o Ailton Krenak. Se vocês conhecem o Ailton Krenak, é um dos principais pensadores indígenas, líderes indígenas da história da tribo dos Krenaks na região de Minas Gerais, né? E ele fala muito sobre isso, né? Ele fala que você pode pegar uma sala fechada, um cofre, cheio de dinheiro. Cheio de dinheiro. Dinheiro, poder, né? Dinheiro resolve tudo. Põe lá dentro os donos do dinheiro e fecha. Quanto tempo eles vão viver? Você pode comer dinheiro? Você consegue comer dinheiro? Você se alimenta com dinheiro? Exatamente. A gente criou uma sociedade que a gente perdeu os valores, sabe, um pouco das coisas. Não, a gente não se alimenta com dinheiro, a gente se alimenta com o que o outro produz. Se o outro produz o que eu produzo, o que a terra nos dá, a gente se alimenta nesse ecossistema. E a partir do momento que a gente começa a destruir esse ecossistema, destruir o outro, a gente está se destruindo junto com aquilo. Em algum momento essa conta vai vir, né? Então, agora, se a gente consegue conectar isso em rede, como uma teia mesmo, como o próprio nome dessa estrutura de cowork e se conecta onde um ajuda o outro, um fortalece o outro, entendendo ainda essa questão da mais periférica, assim, da cidade é muito mais amplo, o Brasil é muito mais amplo do que São Paulo, assim, enxergar que a gente precisa conectar mais longe, aí sim a gente cria uma relação de dependência e de força onde você pode crescer, onde as pessoas possam crescer, onde as pessoas possam evoluir. Uhum. Tem uma pergunta do Jair, que eu acho que inclusive eu queria complementar, que ele pergunta se você acha que deveria haver mais ações de formação de empreendedores voltadas especificamente para o público LGBT, se sim, quais temas, e se não, por quê. E eu queria sinalizar que enquanto o Teia Tapas estava aberto, a gente fez um evento, na verdade a gente deu apoio a um evento que já acontecia, que era o LGBT Tapas, que inclusive eles receberam a Maite Schneider, e ela fez uma fala super legal. Então, essa é uma demanda que já existe, tanto de ter empreendedores, da gente estar localizado na Biblioteca Érico Veríssimo e a gente ter pessoas que já estão pensando em carreira, se veem enquanto pessoas pertencentes à sigla e não querendo abrir mão dessa autenticidade para entrar nesse mercado de trabalho. Então, o fato da gente ter essa live é porque já existe essa demanda de se conversar sobre isso, de falar sobre o assunto e das pessoas se interagirem de diferentes formas. Aí eu queria que você falasse sobre isso, né? Inclusive, eu queria que você falasse sobre o curso de Stanford, para a gente ter uma ideia do quão mundial é isso. Bom, o que eu acho, Jair, tá? Assim, eu acho que sim, tá? Por que eu acho que sim, tá? Porque eu acho que muitas vezes, e aí, lógico, LGBT... A gente está falando de muita diversidade, né? E cada letra e cada recorte tem aspectos diferentes, tá? Mas, por exemplo, você pega a população trans, né, onde você tem uma taxa de evasão escolar altíssima, né? E muitas vezes essa taxa de evasão escolar, ela causada por agressão, acaba levando, inclusive, na prostituição de forma compulsória. Aí você tem uma questão, que você tem até uma precarização da pessoa conseguir enxergar possibilidade de empreender, sendo que muitas pessoas trans são empreendedoras, né, em várias formas, mas às vezes elas não conseguem enxergar isso e desenhar e construir um plano de negócios e tudo mais. Então isso é um recorte. Então eu acho que a gente deveria ter um olhar sobre o público LGBT, entendendo que aquele discurso de
de recrutamento focado em diversidade LGBT não vai resolver todo o problema, porque existem limitações, de fato, somente em cargos mais altos. O Brasil tem, até pouco tempo atrás, ele estava com uma executiva mulher trans, por exemplo, no Brasil, né? A Dani, da KPMG, tá? Então, assim, eu não sei se esse número mudou, tá? Eu mentorei e hoje está crescendo bastante a Yasmin, da Salesforce. Eu fui mentor dela lá uns 2 anos atrás. Mas, assim, são casos que a gente conta nos dedos, né? Então, será que as empresas vão abrir espaço para as pessoas trans conseguirem ascender para cargos mais altos? Se não, o empreendedorismo é um caminho, né, que não depende dessa estrutura de poder. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente deveria investir nisso. No ano passado, eu participei da organização de um Startup Weekend focado para diversidade e inclusão, que tinha um recorte bem grande para o público LGBT, não só LGBT, tinha pessoas negras, mas que trabalhava bem essa questão dessa interseccionalidade de temáticas. E por mais que a formação, os temas na prática seriam os mesmos temas de empreendedorismo que você tem hoje, talvez você consiga ter uma atenção para os desafios específicos de cada um, né? Então, acho que é nesse ponto que eu penso, tá, Jair? Eu construí eu sou facilitador de uma metodologia de inovação chamada Lego Serious Play, que usa as pecinhas de Lego. É uma facilitação que eu fiz focada nisso, e eu construí um laboratório de inovação focado em diversidade para pessoas LGBTs. E eu rodo isso com empreendedores, com jovens LGBTs, para ajudar a trazer alguns conceitos básicos de ideação, de organização, participação de ideias, para com isso a pessoa poder desenvolver, organizar ideias, de ideias sair para projetos, de projetos sair para iniciativas de negócios e poder crescer, né? Como eu falei, eu mentorei mentoro algumas startups, e algumas delas são LGBTs e têm características e necessidades diferentes. Os temas, para mim, seriam temas basicamente de negócios, tá? Modelagem de negócios, organização de fluxo de caixa, ideação, organização de processo de venda, segmentação de clientes. Eu acho que o tema não muda tanto, tá? Mas eu acho que um olhar sobre esse público fortalece. Da mesma forma que a população negra também criou e conseguiu desenvolver muito bem os hubs focados em empreendedorismo negro, tá? É importante isso porque você também ganha força, porque muitas vezes a jornada do empreendedor, às vezes, é solitária, né? No final, você que dorme com as contas para pagar, né? Assim, ela é solitária. Então, se você cria uma rede, né, um hub disso, você com certeza consegue compartilhar um pouco mais as dores e os desafios e ganhar força para continuar. Então, meu olhar um pouco disso, Jair. Do curso de Stanford, Bruna, o que foi, tá? Na verdade, o que é? Stanford é uma das, eu acho, há pouco tempo era única, né? Hoje já tem outras universidades que fazem iniciativas focadas no público LGBT. Não estou falando de curso de diversidade e inclusão. Eu dou aula em algumas faculdades de diversidade e inclusão, mas, por exemplo, não tenho algumas que façam formação específica para isso, né? Stanford fez isso, e eu consegui ir com uma bolsa de estudos, né? Não tinha capacidade e condições, porque a gente do sul global, né? A gente ainda, por mais que tenha os privilégios, a gente está vivendo uma situação que é diferente, a nossa realidade é diferente para quem está no norte global. Mas o curso de Stanford, ele é um curso voltado para LGBTs, liderança para o público LGBT. Ele é igual um curso de liderança como qualquer outro curso de liderança, qualquer outra universidade tenha. Porém, as narrativas, as histórias, as referências, os palestrantes tinham esse recorte. Com isso te inspira a entender que você pode chegar lá, porque muitas vezes a gente que está numa situação de vítima uma população minorizada, a gente descontenta em não chegar. E também se a gente não chegar, se a gente não, ninguém tem que ter a ambição de ser presidente de empresa, não é isso, tá? Mas você tem que ter o direito de ter a ambição se você quiser. Essa que é a questão, né? E às vezes a gente acha que a gente nem pode chegar lá, né? A gente acha que não dá. Então a importância disso é que, de certa forma, você vê pessoas que também estão querendo chegar lá e pessoas que chegaram lá. Então eu tive uma das experiências lá mais incríveis que eu tive foi lá enfim, vou fazer um recorte.
No Brasil, em um evento um pouco antes de ir para Stanford, eu conheci um evento de inovação, daqueles eventos de grife, né, vou falar assim, de fora, Uhum. no caso a Singularity, que é uma escola de inovação, veio uma palestrante formada do MIT, né, chamada Vivienne Mink, né, e ela começou a falar, eu estava nesse evento assistindo, e ela foi falando da história dela, e ela toda hora falava da minha companheira, da minha parceira, e foi, pô, que legal, uma mulher lésbica, né? Na minha cabeça era isso, né? E no final, ela fala que, na verdade, ela era uma mulher trans, e ela quase cometeu suicídio, né? Enquanto estava, antes de passar por um processo de redesignação, tá? Ela pegou uma arma e botou na boca, e naquele momento ela teve meio que um vislumbre de um propósito de vida dela, que era fazer as vidas das pessoas ser melhor. E ela parou naquele momento, falou, não, vou começar com a minha vida, e aí a vida dos outros. E ela hoje trabalha em várias startups de tecnologia, desenvolvendo algoritmos que possam ajudar as pessoas a serem melhores, cura de doenças, enfim, uma série de coisas. Eu conheci ela lá, eu conheci ela do Brasil, tá, nessa palestra, fiquei impressionado, e aí, quando eu chego em Stanford, eu ia dar uma palestra para minha turma. E aí, aquele dia, por exemplo, eu pude, depois da palestra, sentar com a gente juntos, conversando, e aí eu pude ver nela uma mulher trans que chegou numa posição de liderança, convidada de conselho de grandes empresas, dessas maiores empresas de tecnologias, ela faz parte do conselho, decisora, enfim, e com um propósito de vida muito forte. Para mim, aquilo foi transformador. Aquilo me ensinou que eu também precisava de ter um propósito para minha vida. Que não dá para você viver uma vida baseada apenas em você querer atingir novos degraus numa carreira, por exemplo, tá? E isso só foi possível graças a um curso como esse. Porque se eu tivesse num outro curso de liderança qualquer, eu ia estar lá com as pessoas héteros, brancas, cisgêneras, maioria homens, falando de teorias de negócio, de administração e muito pouco de vida. E quando você está nesse ecossistema, você conecta com outras vidas, né? Então, o curso, mais do que o que era apresentado de conteúdo, o conteúdo que você pode ler num livro, você pode acessar de outras formas, mas a troca de experiências de vidas é o que pesa. Então, eu acabo fazendo muito isso. Quando eu vou dar aula, por exemplo, sobre esse assunto, quando eu vou palestrar em algum evento, quando eu falo sobre isso, eu tento lembrar um pouco desse aspecto. Primeiro que assim, eu não sou ninguém. Quem sou na fila do pão? Ninguém. Eu sou mais uma pessoa. Mas, de certa forma, pode ser que alguma ideia que eu tenha, alguma experiência que eu tenha, alguém possa estar passando ou tenha passado por alguma coisa parecida. E possa se conectar. E, com isso, ganhar força para superar alguma coisa. E aí, com isso, a gente cria essa teia. Aproveitando até o nome da estrutura de vocês, mas essa teia de parcerias, né? De enxergar no outro, às vezes, alguma admiração, algo que possa me ajudar a resolver um desafio, vencer um desafio que eu tenho. A gente pensa muito no direito da perspectiva, que as pessoas tenham pelo menos um 10% daquilo e que tenha referência, né? Quando a gente fala sobre histórias inspiradoras, é nesse sentido de não fazer o seu primeiro milhão, mas como você consegue se conectar com histórias, com caminhadas e enxergar naquilo uma força que talvez você não tenha, ou uma perspectiva de alcançar algo que talvez você não tenha. Tem uma pergunta do Vicky, que ela é bem longa, que é: você, como uma pessoa da área de marketing, acredita que as propagandas e publicidade são aliadas nessa mostra de diversidade quando trazemos a existência de pessoas, exemplo, famílias LGBTQIA, sendo vistas não só por nós, mas por nós para todos? Isso ajuda a trazer essas questões ao debate? Eu acredito muito, Vic, muito, muito. Por mais que a gente pode entrar no debate de pinkwashing, diversity washing, eu entendo, a gente pode entrar nesse debate, tá? Assim, eu acho que tem várias marcas que tem N questionamentos que a gente pode fazer com relação a isso, tá? Mas uma marca bancar isso é uma coisa muito forte, é uma coisa que gera discussão. Na minha casa, por exemplo, eu consegui conversar sobre a minha sexualidade com a minha mãe porque estava passando na TV um programa que tinha pessoas homossexuais. Então, aquilo abriu espaço para eu poder
dialogar, né? Em uma casa super conservadora, fundamentalista, religiosa, enfim, tá? Então, assim, nós abrimos espaço para isso, né? Esse olhar da mídia mostrando que existe essa representatividade, ela traz força para gerar conversas. E do outro lado, quando uma marca consegue fazer isso e se mantém dessa forma, sem voltar atrás, né? É mais uma força que a gente ganha. O caso recentemente, né, foi o Boticário, né? Foi o Boticário do Tami. Sim, Acho que foi. Dia dos Pais. Isso. Agora não sei se é Boticário ou Natura. Enfim, não lembro, gente, de verdade, que eu não consulto tanto. Mas, enfim, foi o caso do Tami Miranda, assim. É um caso desse, assim, é um caso que traz algo que, assim, traz discussão, expõe a verdade, expõe os preconceitos, expõe os fundamentalistas. E quando uma marca segura e sustenta aquilo, independente de um pastor ficar gritando, né, nas redes sociais, e assegura aquilo, sabe, assim, você gera conversa e com certeza, dentro da casa, alguma casa, alguém está falando sobre esse assunto. E pode estar ajudando uma pessoa que está sofrendo dentro de casa a ter um pouco mais de compreensão. O papel das novelas nesse processo, sabe? O papel dos filmes. Representatividade, ela traz isso. Ah, tá bom, eles estão ganhando dinheiro com isso. Tá, também estão ganhando dinheiro com isso. E ok, assim. Eu tento olhar, assim, dá para você olhar meu copo cheio e meu copo vazio. Tá? Tem sim o meu copo vazio, que é assim, tipo, o dinheiro ainda está na mão da estrutura de poder, concordo plenamente. Mas, do outro lado, se a gente puder ajudar, se uma coisinha dessa ajudar uma pessoa a sofrer menos, será que não vale a pena? Eu tento chegar dessa forma, assim, eu tenho ativistas, e eu respeito, que são aqueles que massacram marcas. Nas redes sociais do LinkedIn tem esses casos, eu já desenvolvi algumas discussões, eu já tenho ficado um pouco mais quieto. Porque massacra qualquer marca. Ah, mas essa coisa massacra, por que você está fazendo isso? Sim. É um caminho? É um caminho. Está errado? Não, cada um fala o que quer. Ativismo é isso, ativismo é muito plural. É importante ser plural. Ok. Agora, o que eu acho, o que eu acredito, particularmente, é que eu penso na ponta. E quando eu falo penso na ponta, eu penso se tem um edital, por exemplo, o edital do Itaú, tá? Que a gente sabe, assim, se quiser, a gente vai para a mesa de bar, se acabar essa pandemia, a gente vai discutir a situação dos bancos e a estrutura de poder, de concentração de riqueza, de retirar dinheiro através de juros, enfim, concordo, assim, bancos é muito complexo e eu particularmente concordo muito nos olhares contrários a esse modelo financeiro que existe. Ponto. Agora, isso não vai mudar tão cedo, a gente não tem tanto poder de mudar esse assunto. Agora, se um banco pega não sei quantos mil, 50 quantos milhões, e investe em projetos de impacto social focados na proposta LGBT, como foi o edital do Itaú Mais Orgulho, eu vou aplaudir. Sabe por que eu vou aplaudir? Vou agradecer muito o Itaú por isso. Sabe por que eu vou fazer isso? Por um simples detalhe. Sabia que, graças a esse dinheiro e as consultorias de diversidade que estão fazendo um trabalho maravilhoso dentro do Itaú de promover essa conversa lá dentro, é que hoje tem, lá no Xingu, uma ativista trans que está conseguindo desenvolver um projeto social de impacto. E eu não consigo fazer nada para ajudar ela. Mas o Itaú está conseguindo com esse dinheiro. Com todo o reverbera, né? Fazer com relação ao sistema bancário. Então, assim, eu prefiro acreditar e tentar transformar essas ações de impacto, de marketing e tudo mais, em conversas que possam impactar pessoas, porque na minha vida foi importante. Lá atrás, há uns não sei quantos anos atrás, tinha 20 anos de idade, 16 anos atrás, quando estava passando na TV algo normatizando homossexuais, e minha mãe ver aquilo, promover uma conversa com a minha mãe. E se hoje eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe, é por causa daquela conversa há 16 anos atrás, graças a um programa de TV, uma ação de marketing. E eu acho tão precioso quando você traz esse exemplo, porque, querendo ou não, apesar da internet estar muito presente, a TV ainda é um modo de acesso. A gente ainda conversa muito com essas linguagens todas, é acessível. A gente pensa nisso porque, por exemplo, quando a gente estava estudando como desenvolver esse conteúdo online, a gente esbarrou com várias pessoas que não tinham conta no Facebook.
tem várias pessoas que não tiveram acesso a isso, e a gente teve que não olhar aquilo como algo atípico, tipo, nossa, que estranho você. Não, a gente tem que olhar para aquele território e pensar, beleza, como que a gente vai fazer? E mandar para pessoas, tem interesse de fazer, você quer fazer? E, por exemplo, da gente escolher o Facebook enquanto plataforma, porque o Instagram ainda era uma outra etapa, assim. Então, como que a gente olha para essa acessibilidade, por exemplo? Eu acho muito legal quando se fala disso, porque também a escrita de projetos para editais é algo que a gente incentiva em relação de que, gente, está sendo disponibilizado isso. Então, como que a gente pode se mobilizar para você escrever o seu projeto e mostrar a relevância dele para ser contemplado? Acho que um exemplo é o Arte Liberta, que é um sarau que fica dentro da Biblioteca Érico Veríssimo, que é o espaço que a gente ocupa, e eles foram contemplados em um edital, e isso possibilitou que o sarau continuasse e tem vários poetas que são LGBTs, e mais do que isso, tem escritores LGBTs, e isso é muito rico, e foi através já faziam esse trabalho antes, mas o edital deu um gás também para eles continuarem, então é uma ação efetiva, né? Não, o dinheiro já está na mão dessas pessoas de poder. Ou elas vão gastar isso para se enriquecerem mais, ou a gente consegue tirar dinheiro disso para a gente poder impactar a vida de pessoas. Então, eu prefiro seguir pelo segundo caminho, particularmente. E você falou de acesso, é verdade, assim, o Brasil é muito maior do que São Paulo, gente. Eu fiz no final do ano passado, a gente estava pensando em viajar, né, e eu tinha uma frustração muito grande, que eu não conhecia o sertão do Brasil. Nunca tive oportunidade, ou até tinha interesse, talvez, porque as pessoas, ninguém ia falar assim, nossa, vamos viajar para conhecer o sertão. Nunca vi na CVC algo assim, por exemplo. Então, assim, uma coisa comum. E eu queria muito ir. E aí a gente pegamos um carro e fomos desbravar Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, interior, União dos Palmares, entender a história da Serra da Barriga, o que aconteceu lá com o Zumbi dos Palmares, Dandara, enfim, e fui parar, inclusive, no Povoado da Barra. Povoado da Barra, não sei se você sabe onde fica, ele fica numa cidadezinha, é um povoado perto de Parelhas, no Rio Grande do Norte, bem sertão, e lá, o Povoado da Barra é uma rua, tá? E lá que foi filmado o filme Bacurau, do Caio Nossa Filha, de Juliano Dornelas. E a gente foi para lá. Lá, assim, tem internet? Tem, mas as pessoas, é tudo TV, não chega quase correios. É uma realidade linda, porque as pessoas são incríveis, as pessoas são... o brasileiro é muito lindo, assim, as pessoas são muito lindas, porque de verdade, assim, é um lugar que você chega, tipo, todo mundo te convida para ir para casa, comer, chupar uma manga, tomar um café, sabe assim, não existe esse medo que a gente tem em São Paulo de conviver com o outro, né, o medo do outro, né, é bem diferente. Mas lá você não vai ter, ninguém vai consumir lá um Facebook da vida, assim. Lá eles têm o Povoado da Barra é interessante, eles têm um Instagram, que eles fizeram uma conta no Instagram a pedido da Sônia Braga, porque a Sônia Braga queria continuar acompanhando. A Sônia Braga foi lá, ficou lá um tempo da gravação, né, do filme, e ela queria continuar acompanhando as notícias do Povoado da Barra. E ela pediu, faz um Instagram, e se você está no Instagram do Povoado da Barra, procurem, tá? Quase todas as fotos a Sônia Braga comenta e curte. Porque ela é acompanhadora de quem estiver no mundo e isso. Mas o que eu falo é isso, eu peguei o exemplo do Povoado da Barra, porque aquelas pessoas lá, elas não têm esse acesso, não têm essa visão, não tem nada disso, e tá tudo bem. Mas a importância da TV para aquelas pessoas, às vezes, é tão alta, porque é a forma de acesso de conteúdo, de informação. A gente fala assim, o mundo mudou, a internet... Gente, esquece, a gente ainda... o Brasil é muito maior do que isso, assim, é muito mais amplo do que isso, né? Por isso que é importante ocupar todos os espaços. Então, população LGBT, temos que ocupar todos os espaços. População negra, temos que ocupar todos os espaços. População de mulheres, pessoas com deficiência, pessoas com mais idade, enfim, todas as diversidades ocupem espaços e trazem para atividade. O caso agora da morte do Chadwick, e a importância do Pantera Negra, por exemplo, né? Coisas que você vê assim, nossa, isso é representatividade, assim, sabe? Isso que a gente está falando, é sobre isso que a gente está falando, independente de quem está por trás disso, é uma empresa multimilionária,
que tem N questionamentos opressores, que faz vários produtos com trabalho escravo da China, enfim, sabe assim? Não, e volto a dizer, estou dizendo isso, não estou dizendo que não é para se importar com essas outras causas, tá? Mas o que eu estou dizendo é que a gente não pode... se a gente está fazendo, a gente tem que ter um olhar amplo, que é o que eu falei antes, porque a gente já tem essa empatia e a gente pode levar isso além. Agora, quando a gente vê outras empresas fazendo, a gente pode escolher. Ou a gente vai massacrar, ou a gente vai aproveitar esse limão e fazer uma caipirinha boa para a gente poder fortalecer para que outras pessoas sofram menos. Eu praticamente sigo no outro caminho. Exatamente. Bom, várias pessoas elogiando o tema. Eu queria agradecer a todo mundo que comentou, que interagiu, que compartilhou. E principalmente eu gostaria de agradecer você, Eliezer, por ser tão generoso com o seu conhecimento e por estar aqui, por falar com a gente. Eu agradeço muito. Eu tenho uma admiração muito pessoal por você, inclusive. Bruna, é recíproco isso, e não é meu conhecimento, tá? Isso é importante de falar. Tipo, tudo que eu falo são coisas que eu vi, vejo e aprendendo com outras pessoas. Não é meu conhecimento, de verdade. Uhum. Por que eu falo isso? Porque quando eu paro para pensar a minha jornada de vida, e eu olho para o Eliezer de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, eu vi um cara egoísta, eu vejo um cara que queria uma carreira a todo custo, que já pisou em muitas outras pessoas e que teve que aprender muito a ter um olhar mais humano, um olhar mais focado em direitos humanos. E isso só foi possível porque outras pessoas me ajudaram e me ensinaram muito. Então, eu falo isso porque, de fato, assim... e por isso que eu sou otimista. Eu acho que todo mundo... Eu acho que dá para mudar o mundo. Assim, a verdade é que mesmo essas estruturas de poder, eu acho que dá para mudar. A gente tem que achar esses hacks que você falou tão bem. Porque eu acho que dá. Porque eu prefiro acreditar que a gente pode ter uma sociedade melhor para as próximas gerações que vão vir, né? E principalmente, e para mim o mais importante é garantir que as pessoas não sofram, né? Então, essa coisa que eu falo das marcas é muito nesse sentido, assim, tá? Se a gente pudesse gerar conversas para as pessoas não sofrerem, porque a gente está aqui, hoje eu estou numa casa, tenho uma família que me respeita, que me entende, que ama a minha família, enfim, que tem uma conexão. Mas no passado não era assim. Mas tem muitos LGBTs que estão sofrendo de casa, estão sendo agredidos, estão apanhando, estão sendo expulsos de casa. Então, se a gente conseguir, se a mídia conseguir dar esperança e mostrar que há caminhos, essas pessoas vão sofrer menos. Acho que esse é o ponto, sabe, assim. Achar formas que a gente possa ajudar com que o outro sofra menos, e com isso também a gente poder conseguir mudar essa estrutura de poder que ela já existe, que tanto oprime as populações minorizadas. Uhum. Entendi. Obrigada. Obrigado a todo mundo que assistiu. Lembrando que essa live vai ficar gravada, vai ficar disponível aqui na Desampa. A gente já tem os temas das próximas lives da semana, e segunda-feira a gente tem uma live sobre planejamento. Então, quem está aí querendo se reestruturar e pensar já nesse último trimestre, no ano que vem, vamos ter uma live na segunda. Obrigada, Eliezer. Obrigado a todo mundo que assistiu e até. Bom sábado, pessoal. Tchau, tchau.